A gente conversa com o infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migoski. Doutor, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Ivy. É um prazer falar com vocês no Jovem Pan. Doutor, acabamos de ver na reportagem que a farmacêutica AstraZeneca fez uma pausa no estudo de sua vacina de Covid-19 após um dos voluntários do teste ter sofrido um episódio de reação adversa no Reino Unido. Então, quero começar perguntando qual foi essa reação, foi um efeito colateral grave e o que provocou isso? Nós sabemos? Isso não foi ainda relatado, né? Isso é interessante, Lívia, porque assim, toda e qualquer vacina, todo e qualquer medicamento em estudo, você ao administrar esse medicamento, você fica monitorando esse paciente. Para você ter uma ideia, digamos que você tenha tomado essa vacina de Oxford e na saída do centro de vacinação, você torceu o pé e tem uma fratura exposta, internando e depois até agravando a situação. Mesmo que aparentemente não pareça ter relação de tipo uma consequência da vacina, ela tem uma relação temporal, ou seja, depois que eu tomei a vacina, eu tive esse problema de torção do pé. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Por exemplo, um paciente que fez a vacina em estudo e infartou em seguida. A gente tem que avaliar se isso é consequência da vacina ou coincidência da vacina. E é essa questão interessante. Nesse momento, eles estão parando, interrompendo o estudo para avaliar de uma forma mais aprofundada, para saber se é só uma relação temporal ou se é realmente uma consequência do produto aplicado. Isso é importante porque determinados efeitos adversos mais graves, eles em geral são bem menos comuns. Então, quando você aumenta muito o número de pessoas vacinadas, por isso que é importante um estudo de fase 3, que visa primordialmente avaliar se o produto em estudo ele é seguro e ele está sendo eficaz. Então, quando você aumenta o N de pessoas, esses efeitos adversos menos comuns começam a ser percebidos. Mas, nesse momento, é uma observação, é uma cautela para saber, repito, se é consequência ou coincidência. Sendo uma coincidência, se retoma o estudo. Sendo uma consequência, se avalia se tem como minimizar esse risco, se realmente é um fato concreto, né? E se avalia manter ou não o estudo, porque assim, quando você tem uma doença, e a Covid-19 é assim, que tem uma contagiosidade grande, um impacto econômico, social e político grande, mas que você hoje já tem medicamentos, por exemplo, que é o que eu defendo lá na minha avaliação em Volta Redonda, a gente tem hoje mais de 300 pacientes acompanhados, nenhuma internação, desde que você medique precocemente. Então, isso se avalia, né? Quanto mais de branda é uma doença, não é o caso da Covid, mas quanto mais você tem ferramenta para tratar, a ferramenta vacina tem que ser extremamente segura para ser realmente, valer a pena realmente você implantar isso em termos de saúde pública, vacinando milhões de pessoas. Doutor, o secretário de Saúde do Reino Unido, inclusive, disse hoje que não foi a primeira vez que houve suspensão dos testes da vacina. Quero te perguntar por que isso não foi notificado antes e também se a suspensão dos ensaios clínicos é um procedimento padrão que costuma acontecer com frequência durante a fase 3 do desenvolvimento de qualquer vacina. Não é uma coisa frequente, porque as vacinas que vão para a fase 3, elas já têm um perfil de segurança bem interessante. O fato é que você tem determinados, como eu falei para você, determinados efeitos adversos que você não consegue explicar, determinados eventos, não efeito, porque evento é aquilo que ocorre depois da vacina, teste, que pode ser consequência ou coincidência. Então, todo e qualquer problema grave que se relata se torna um evento e que vai ser efeito ou não de acordo com a minha comprovação de consequência, não coincidência. Não sei se estou sendo claro. Isso pode ter ocorrido outras vezes. Então, se observou. Eu não sei se essa interrupção agora foi, por exemplo, morte, que é o que pode ter ocorrido. Ou morte é um caso muito grave e que aí se puxa o freio de mão, se avalia, né? Isso acontece, pode acontecer, e eu não sabia que tinha sido interrompido antes. Não sei se isso veio ao público, eu acho que não, porque se tivesse vindo a público, a gente já saberia por intermédio da mídia ou dos trabalhos publicados. Então, você ou se interrompeu, se descartou como sendo uma consequência e sim uma mera coincidência. É legal a gente pontuar isso, porque, pra vocês terem uma ideia, nos anos 70,
no Japão, teve 2 crianças que morreram depois de uma determinada vacina lá. E aí se achou que era uma consequência da vacina, se interrompeu a vacinação já pública no Japão e se avaliou. Só que isso foi muito mal informado e nos meses subsequentes a população ficou com aquilo inculcado, dizendo que a vacina poderia causar óbito. E aí a vacina, a cobertura vacinal caiu bastante. E qual foi a consequência disso? Que muitas crianças depois morreram por coqueluche por conta do medo da vacinação. Então, nesse momento de muita fake news, de muito movimento contra a vacina, eu tenho muita cautela em fazer qualquer comentário, né? E acho bom essa interrupção para ter certeza, e acho bom também se esse relato não for só um evento, e sim um efeito adverso comprovado em relação à vacina, que infelizmente se interrompa os estudos se o efeito adverso for realmente muito grave a ponto de causar a morte de algumas pessoas. E aí a gente tem que ter realmente bastante transparência, cuidado, e fato esse que não foi observado, por exemplo, na vacina russa, né, que você não teve estudo de fase 3, portanto, o número de pessoas testadas com a vacina foi muito pequeno, e pode ser que os efeitos adversos menos frequentes não tenha tido ainda uma massa crítica de pessoas vacinadas para que ele se manifestasse de uma forma estatisticamente comprovada ou confiável, né? Doutora, a vacina estava em testes também com voluntários no Brasil. Muitos dos 5.000 voluntários brasileiros já receberam a segunda dose do imunizante. Houve algum registro de intercorrências graves de saúde com esses brasileiros que você tenha conhecimento? Veja bem, eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa questão, até porque provavelmente está no próprio grupo da Federal de São Paulo, que está conduzindo esse estudo, também dos monitores, também da própria AstraZeneca. Então, isso, se ocorreu no Brasil, não foi ventilado. Agora, o rigor numa pesquisa clínica é sempre muito grande. Então, eu acho que as mesmas orientações que se tem na Inglaterra, se tem no Brasil. Então, se isso tivesse ocorrido no Brasil, já teria sido relatado, tá bom? Então, assim, sempre os efeitos... A pessoa internou por conta do apendicite, isso é notificado e avaliado. Porque por mais inusitado que seja, pode ser que no final das contas a gente entenda que aquilo lá tem realmente uma relação com alguma coisa pouco esperada, né? Então, eu acho que isso não ocorreu no Brasil, e se ocorreu e ninguém comunicou, é uma falha que eu acho pouco provável que uma empresa como a AstraZeneca e uma universidade como a Federal de São Paulo cometam no nosso país. Ótimo, doutor. Eu quero aproveitar também aqui a nossa conversa para a gente falar um pouquinho da vacina russa. Vimos então a pausa nos testes da vacina de Oxford. Já a liberação da vacina russa ocorrerá junto com os testes clínicos da fase 3, como foi noticiado ontem, por diversos veículos. No caso do imunizante russo, qual é a sua avaliação no quesito segurança em aplicar uma vacina antes do fim dos testes? Ter a validação das fases 1 e 2 são suficientes? A Rússia está tomando uma decisão correta? Não é correto, na minha opinião, você liberar uma vacina sem a fase 3. Vou te dar um outro exemplo, por que eu falo isso. Em 1999, nos Estados Unidos, tinha uma vacina para rotavírus. E aí os estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, deram ok para a vacina, e quando se utilizou esse imunizante no âmbito da saúde pública, onde o número de crianças vacinadas aumentou de uma forma muito expressiva, se observou a invaginação intestinal, que era algo que poderia causar, inclusive, a necessidade de cirurgia e, eventualmente, a morte por uma doença provocada por rotavírus, que é a diarreia, isso nos Estados Unidos. E, na época, se avaliou que o efeito adverso observado não compensaria o eventual benefício da vacina. E essa vacina, que já tinha sido licenciada, inclusive, pela FDA, em 1999, ela é retirada do mercado americano, ou seja, na avaliação de fase 4. O que é a avaliação de fase 4? Depois que eu faço a avaliação de fase 3, como você comentou, eu licencio a vacina e continuo com a minha farmacovigilância, observando se algum efeito adverso não detectado na fase 3 está se mostrando no pós-lançamento da vacina. Então, eventualmente, você pode interromper uma vacina já licenciada. Então, você abrir mão de uma fase 3, eu acho bastante temeroso, sobretudo de uma doença, Covid-19,
que, na minha convicção, já tem tratamento precoce, que evitaria a maior gravidade. Diferente, por exemplo, eu vou ser muito menos criterioso em relação ao ebola, por exemplo, que é uma doença que tem uma letalidade de 60% a 70% quando não é tratado apropriadamente, de uma transmissão fácil e que não tem nenhum medicamento licenciado para esse fim. Então, o que vai fazer com que eu seja mais ou menos criterioso, mantendo ou abrindo mão de uma fase 3, é a doença que eu estou objetivando evitar, e aí eu posso ser mais ou menos criterioso de acordo com a gravidade dessa doença, entendeu? Então, assim, nesse momento, para a Covid-19, eu acho que é desnecessário e é meio que irresponsável abrir mão de uma fase 3, mas eu não pensaria da mesma forma em relação ao ebola, comendo solto na África, matando um monte de gente, e aí eu seria um pouco mais benevolente, até abrindo mão de uma fase 3, se a fase 2 me desse segurança suficiente para tentar bypassar essa fase que é muito importante, em geral, para medicamentos e vacinas. Agora, doutor, uma coisa é fato, está todo mundo desesperado por uma vacina, todo mundo ansioso, e aí eu quero saber, a interrupção dessa vacina, né, da fase 3, representa necessariamente um atraso no processo de aprovação? A gente pode dizer que temos aí menos uma vacina fora da corrida pelo imunizante? Não, eu acho que não, a gente fica frustrado porque, afinal de contas, é uma empresa muito boa, muito respeitada, a AstraZeneca, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, que também é um outro peso, né, associando, então, esse conjunto à Fiocruz, que é um outro exemplo em termos de vacinação no nosso país, ou seja, aquilo que seria o promissor por conta das parcerias, dando essa freada, a gente fica chateado, fica triste, mas eu não acho que é algo que vai atrasar, porque se o comitê avaliador desse efeito adverso concluir como sendo uma coincidência, não consequência, a retomada do estudo é imediata. Então não vai ter um atraso muito grande, a não ser que se demore muito nessa análise, mais do que 1, 2 ou 3 semanas, né? Agora, acho também que essa notícia vai fazer com que aquelas pessoas tão entusiasmadas em participarem como voluntário vai ter uma preocupação adicional. Então, eu acho que a gente pode reduzir a velocidade de recrutamento por conta do efeito adverso relatado. Também acho que a gente pode diminuir a velocidade de recrutamento quando outras notícias acerca do tratamento precoce, né, e a gente tem, eu sou dessa linha de tratamento precoce com redução da letalidade, se eu tenho, de novo, um tratamento que é barato, é seguro e vem se mostrando eficaz, eu começo a ficar mais exigente ainda em relação ao imunizante. Porque eu não vou querer correr risco de um efeito adverso, ainda que seja algo muito comum, muito incomum, se eu tiver um tratamento seguro, eficaz e barato, caso eu venha adoecer. Essa é a questão que a gente também tem que ponderar nesse momento, né? Sim, doutor, mas só de saber que essa interrupção não vai atrapalhar o processo de aprovação já dá um alento no coração, viu? Sim, verdade, concordo com você. Bom, nós conversamos com Edmilson Bigolski, infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigada, viu, pela conversa aqui, pelos esclarecimentos. Abraço, até o próximo encontro com vocês. Obrigado. Até mais.